nasci no seio de uma família totalmente desestruturada, espiritualmente e emocionalmente. Os meus pais se separaram quando eu tinha 10 anos e isso trouxe para o meu futuro sérias consequências, me trazendo a falta da paternidade e a carência do que era uma figura paterna na minha vida. A carência afetiva que existia em mim me levou para a homossexualidade e eu comecei a encontrar nos homens que eu me relacionava o sentimento que eu não tive pelo meu pai, de afeto, de carinho, e comecei a me envolver com a figura masculina, buscando preencher essa carência que existia dentro de mim desde a minha infância. E aos meus 15 anos eu tive a oportunidade de conhecer uma pessoa e ter a primeira relação sexual com a figura masculina. E para mim abriu-se ali um portal para um universo que eu não conhecia, totalmente novo e que trouxe sérias consequências para a minha vida espiritual, emocional. E eu fiz parte de uma geração que foi influenciado pela mídia, pela música, pelo sistema em que eu me encontrava. E essa influência me levou a me tornar um ativista gay, me tornar uma drag queen, a trabalhar na noite, trabalhar com prostituição, trabalhar com pessoas voltadas para esse meio. E para sair desse ambiente foi muito difícil, porque as pessoas que entram é como um abismo. Você entra e você cai e só a mão poderosa de Deus para poder retirar você de onde você se encontra nesses lugares. No livro de Romanos, no capítulo 1, a Bíblia vai dizer que trocaram a verdade de Deus em mentira, adoraram mais a criatura do que o Criador, e foi isso que eu fiz. Quando eu me tornei uma drag queen, eu comecei a cultuar o meu corpo, comecei a adorar a criatura que sou eu, e comecei a valorizar tudo o que existia em mim referente à figura feminina. Comecei a trocar então a verdade de Deus na minha vida, e comecei a viver uma mentira. E essa mentira ela perdurou por muito tempo e começou a destruir a imagem e semelhança de Cristo em mim. Começou a existir dentro de mim um vazio muito grande e eu comecei a usar drogas. O viciado ele não tem ideia e proporção do estrago que os entorpecentes fazem para o organismo, porque a única coisa que ele quer é que preencha o vazio que está no peito. E muitas vezes a droga ela traz um momento de prazer, amenizando essa dor que existe por falta de Jesus. A única fórmula que existe para o ser humano ser preenchido totalmente de todo vazio que esse mundo pode trazer é trazendo Jesus para dentro de si. E isso eu fiz. A Bíblia diz que Jesus é a liberdade, Ele nos libertou para a liberdade. E também diz que conhecereis a verdade, ela vos libertará. Eu não precisei passar por nenhuma clínica de reabilitação. Fui usuário de cocaína por quase 6 anos da minha vida e larguei as drogas só mesmo pela força de Deus em mim. Porque eu costumo dizer que por mim mesmo eu não iria conseguir. Mas a Bíblia diz que Ele é a nossa força, Ele é quem nos fortalece. E essa força, você que me escuta e que tem algum problema referente a isso, saiba que ela pode ser sobre a sua vida também. O Senhor ele pode te fortalecer e você pode conseguir sair desse caminho de escuridão onde você se encontra. Uma pesquisa disse que a pornografia ela causa dependência na mesma proporção do que o álcool e a droga. E eu me atolei dentro desse universo. Comecei a ficar viciado em filmes pornô, comecei a frequentar ambientes onde a prostituição e o sexo era explícito, todos os ambientes possíveis. E o vazio que isso trouxe para a minha vida, a solidão, foi muito grande, porque as pessoas que vivem dentro desses ambientes são pessoas que buscam uma nas outras preencher esse vazio que a pornografia traz. E só através da presença de Deus nós conseguimos força para poder vencer esses atos e vencer esse caminho de escuridão que é o sexo com tanto egoísmo que as pessoas vivem dentro desses ambientes. E Jesus é capaz de
limpar tudo que existe de escuridão na nossa mente. A Bíblia diz que os nossos olhos é a lâmpada do nosso corpo e que se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo terá luz, mas se o nosso olho for mau, o nosso corpo será tenebroso. E eu comecei a me envolver com a pornografia no mundo virtual, via internet. Eu comecei a me entupir de todos esses conteúdos e fui também me tornando uma pessoa totalmente desligada a esse mundo natural e ligada no mundo virtual dentro desses ambientes. E o Senhor me libertou e me tirou desse ambiente de escuridão, e Ele pode fazer isso também com a sua vida. Com 15 anos, eu fiz um propósito com Deus durante 5 anos, para que Ele preparasse a pessoa certa. Só que eu tive várias decepções. Eu pude perceber que um relacionamento só pode ser abençoado no propósito de Deus, que é a família. Em 2013, o Ramon foi dar uma palestra na minha escola sobre perigos nas drogas. E nesse dia, o filho do meu pastor, o meu amigo, impediu que eu fosse entregar o copo de água ao Ramon. E quando eu entreguei o copo de água ao Ramon, comecei a sentir algo que eu nunca tinha sentido na minha vida. Eu pude perceber que era isso que Deus estava preparando para mim. E eu falei: Deus, se for do Senhor, vou fazer o jejum durante 3 meses, para que o Senhor coloque o Ramon na porta da minha igreja. Depois de 3 meses, o Ramon apareceu na porta da minha igreja. E eu comecei a agradecer a Deus. E nesse dia, o Ramon me pediu para sairmos à noite, para lanchar. Sentamos na mesa numa lanchonete e a primeira coisa que o Ramon disse para mim: olha, eu não quero namorar com você, mas eu quero casar com você. Eu comecei a chorar, comecei a agradecer a Deus, porque valeu a pena orar durante 5 anos. Por isso, continue orando, nunca desista dos seus sonhos, porque Deus tem grandes coisas sobre a sua vida, não importa o que, mas Ele vai fazer e vai se cumprir, amém? Meu nome é Rayane e sou casado para sempre com o Ramon. Hoje eu sou idealizador do Projeto Esperança, que tem como objetivo alcançar pessoas que estão à margem da sociedade, como travestis, prostitutas, pessoas que estão ligadas à prostituição e também pessoas que estão envolvidas com o crime, com as drogas. E o Projeto Esperança, ele não é denominacional, ele é interdenominacional, então nós temos o corpo de Cristo unido aqui em Salvador, na Bahia, para poder resgatar essas pessoas que estão jogadas à margem da sociedade. E se você quiser conhecer o Projeto Esperança, acesse as nossas páginas no Facebook, via Instagram e também no YouTube. Nós temos uma página onde estaremos com vídeos semanalmente sendo postados referente a esses temas, sexualidade e drogas.